Quais os principais tratamentos do câncer coloretal? Os principais tratamentos do câncer coloretal dependem de em que momento a doença foi diagnosticada. E a gente chama esse momento que a doença foi diagnosticada de estadiamento. A gente costuma na oncologia dividir em 4, 1, 2, 3 e 4. 4 é sempre quando a doença já espalhou para outros órgãos, tá? Que a gente chama de doença metastática. Os outros 1, 2, 3 depende da profundidade que o tumor invadiu na parede do intestino, né, no caso também do reto, e também se pegou algum linfonodo, que é o gânglio, ou no termo, né, leigo, íngua, ali ao redor. Por exemplo, pegou só na primeira camada ou na segunda camada, ele não tem nenhuma íngua comprometida, a gente chama de estadio 1. Esse paciente, o tratamento dele vai ser apenas cirurgia. Ele não vai precisar complementar com nada, afinal, o risco de ter caído alguma coisa na corrente sanguínea é muito baixo. O estadio 2, ele ainda é uma área de controvérsia na oncologia. Por quê? Vai ser aquele paciente que chegou até a terceira ou até a última camada, que é a quarta, e não tem ainda nenhum linfonodo, que são as ínguas comprometidas. Esses pacientes, principalmente os T4, eles vão ter um risco maior de poder ter caído na corrente sanguínea. Então, dependendo do estadio 2, a gente vai desde não indicar nada, por exemplo, um T3 que chegou na terceira camada e não tem nenhum outro fator de risco, até indicar uma quimioterapia mais agressiva. Ou o meio do caminho, que seria fazer uma quimioterapia mais simples com um remédio só. O estadio 3, na maior parte dos pacientes, quem são os estadios 3? São os pacientes que, independente da profundidade de invasão do tumor na parede do intestino, ele tem pelo menos uma íngua. Tá? Ou mais ínguas. E para esses pacientes, via de regra, se eles estão bem fisicamente e não são tão idosos, a gente acaba oferecendo uma quimioterapia dupla, né? E, eventualmente a gente pode oferecer quimioterapia simples se é um paciente mais, com mais problema de saúde ou um paciente mais idoso. Já o paciente que tem doença metastática, o tratamento dele vai ser primariamente com quimioterapia. Só que hoje a gente não tem só quimioterapia, né? A gente tem também as drogas que a gente chama de alvo-moleculares, a gente tem também imunoterapia para alguns subtipos muito raros. E por fim, né, a cirurgia pode ser usada tanto no estádio 1, 2 e 3, como às vezes no estádio 4. Então, às vezes, quando o paciente tem doença já espalhada, ele ainda pode ser candidato à cura. Por exemplo, se a doença é de pequeno volume, está num órgão só, enfim. Então, também a cirurgia é importante nesse cenário. E por fim, um outro tratamento que a gente utiliza é a radioterapia, mas isso só serve mesmo, geralmente, para os tumores que estão localizados no reto, que é a parte mais final do intestino grosso, ou se, por exemplo, o paciente tem alguma metástase que está tendo sintoma, por exemplo, uma metástase no osso, que é raro no intestino grosso, mas pode acontecer. Então, ele pode ser indicado radioterapia. E a gente também pode usar a radioterapia como uma técnica que a gente chama de ablação. Então, o paciente, de repente, tem uma metástase só no fígado, uma metástase só no pulmão. A gente pode queimar, entre aspas, essa lesão. Enfim, a gente tem várias modalidades de tratamento e não é um médico só que tem que decidir, né? Por isso que a gente precisa da famosa junta médica para a gente saber adequar melhor o tratamento para o paciente.